Jorei Center Pinhalzinho. A história da obra divina em Pinhalzinho, município do interior do estado de São Paulo, teve início na década de 1990. Em 1992, vindo de Santo André, São Paulo, o casal João Inocêncio Filho e Inês Mariano dos Santos estabelece residência na cidade. Já aposentados, passam a dedicar todo o seu tempo à ministração de Jorei. O senhor João, assim que chegou na rodoviária para procurar uma casa, meu pai estava trabalhando numa casa perto da rodoviária, onde se encontraram e se apresentaram. Passados uns dias, o senhor João foi à procura do meu pai, pois havia alugado uma casa e precisava de um serviço de pedreiro. Meu marido Pedro foi trabalhar na casa do casal. Ele via pessoas que chegavam e o casal que fazia assim, uma oração. Após entronizar o altar do lar em sua residência, na rua Roberto Torricelli, 227, o casal intensifica a ministração de Jorei, atendendo cerca de 15 pessoas por dia. Com essa dedicação, são encaminhados à fé os primeiros membros. A primeira pessoa que conheci foi o Sr. Pedro, esposo da Dona Laide. Nós íamos ministrar Jorei na casa deles. A filha da Dona Laide tinha sido desenganada pelos médicos por causa de uma infecção severa. Como tem o altar do lar, a Dona Laide e o Sr. Pedro vieram chorando em casa com a filha. Eu lhes falei, tenham fé em Deus e Meixo Sama, que verão como ela ficará boa. Diante do altar, rezamos a Amatsu Norito e entregamos a purificação nas mãos de Deus. Recebendo Jorei, realmente, a menina ficou boa. A partir desse dia, começou a vir mais gente em casa para receber Jorei. E minha filha foi internada com 30 dias de vida e desenganada pelo médico. Então, nesse momento, eu falei para o meu esposo que me levasse na casa desse casal. E foi quando eu recebi meu primeiro Jorei. 3 dias de oração e eu recebendo Jorei, a minha filha teve alta no hospital. A minha mãe, a Maria Dolores, antes de conhecer o Jorei, ela era muito doente, ela vivia direto em médico. E ela com muita dificuldade de andar, porque ela tinha problemas seríssimos nas pernas dela, E foi quando ela também passou a receber Jorei, Logo me mudei para a mesma rua, mas o número 92. Nessa casa, tinha um espaço que dava certinho para a ministração de Jorei. Recebíamos pessoas para receber Jorei a toda hora. Não limitávamos horário para isso. Novamente, depois de um tempo, mudei-me para outra casa, na mesma rua ainda, só que dessa vez no número 105. Permaneci aí por cerca de mais 2 anos. Só tenho a agradecer, porque recebo uma pequena aposentadoria e consegui construir minha casa. Consegui fazer o altar, tudo direitinho. Em 1993, teve a primeira outorga de Pinhalzinho. A minha mãe recebeu o Ricardo, junto com minha avó Maria Dolores. Também havia recebido o milagre de Meixo Sama. Me tornei membro da igreja no dia 23 de maio de 1993. Mas no ano seguinte, Meixo Sama mandou um caminhão de graça para mim, sabe? Porque eu não tinha nada. E eu consegui tanta coisa, gente. Eu morava em 2 cômodos pequenininhos, chovia dentro, com 3 crianças. Depois que eu conheci Meixo Sama, eu consegui para minha casa. Já dava 4 anos sendo construída, e não conseguia, sabe? Então isso foi fazendo com que as pessoas, vendo, as dificuldades que eu tinha e aonde eu estava, eu já tinha mais conforto. Então isso foi o que despertou, porque foi muito rápido as mudanças na minha vida, sabe? Aí foi quando a Antônia, minha irmã, ela se encontrava com muitas dificuldades, doença, pobreza e conflito também. Então eu conheci o Jorei através da minha irmã, da Laide, Porque eu estava com uma purificação muito forte
e eu tinha um neném de 3 meses no braço. Tive inflamação no nervo ciático e aí ela me convidou, ela falou, vamos receber jurê porque para ver se você melhora, né? Aí eu comecei a receber jurê. Eu fui se empenhando cada vez mais, fui melhorando, né? Os meus problemas. E dali por diante, passou acho que 3 meses, aí eu se tornei membro. Foi no dia 28 de agosto de 93. Foi eu e a minha filha. Seu João, que era aposentado, e sua esposa, senhora Inês, abriam a sua casa todos os dias para ministrar jurei às pessoas e novos membros começavam a dedicar na casa dele, em forma de plantão. Em 1993, o casal de pioneiros passa a dedicar na Casa de Reunião Amparo. Acompanhados pela ministra Inês Benatti Vicentini, eles formam um ponto de jurei na cidade de Pinhalzinho. Participávamos de culto mensal do lar da casa dele e culto mensal de amparo que todos íamos em uma Kombi alugada. O senhor João e a senhora Inês nos ensinávamos também a fazer leitura de ensinamento e fazer a gratidão monetária através de moedinhas. Nesse período vieram para Pinhalzinho um casal de membros, o senhor Manuel e a senhora Marlene, que começou a dedicar junto também. Em 1996, quando houve a entronização da luz divina na Casa do Jurei de Bragança Paulista, começamos a participar dos cultos mensais em Bragança. Meu irmão Pedro e eu começamos a dedicar como oficiante, e o senhor Manuel e a senhora Marlene nos levavam para o ensaio, porque eles tinham carro. No dia do culto, todos vinham participar e para isso alugávamos uma Kombi. Depois de um tempo, voltamos a dedicar nos cultos mensais em Amparo. O seu João mudou-se desta primeira casa alugada para uma segunda casa alugada. Até que a gente teve que se mudar para uma outra casa. E dessa outra casa que a gente se mudou foi quando eu conheci a ministra Samara. E ela passou a dedicar juntos, né, com a gente. No início de 1999, Samara Missorini de Camargo começou a frequentar o núcleo e recebeu o Ricari em 23 de abril, após ter sido curada de uma severa depressão. Em 1999, eu recebi o Ricari, né? Tive a permissão de começar a ministrar o jurei, porque eu queria muito fazer com que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu senti quando eu comecei a me ligar ao mundo de novo, né? Que era um mundo assim que eu não via mais. E eu quis começar a fazer as pessoas felizes, né? E aí nós alugamos uma casa pequena, que o núcleo, como ele funcionava na casa do seu João Inocêncio, nós alugamos uma casa um pouquinho maior, né? Um espaço um pouquinho maior. Logo em seguida apareceu uma casa um pouquinho maior, né? Em 2001, os membros alugaram uma casa e o núcleo foi para a Rua Cruzeiro do Sul, número 35. A ministra Inês Vicentini de Amparo, que apoiava a difusão de Pinhalzinho, nomeou a senhora Samara como responsável do núcleo do jurei. E como assim recebemos muitas pessoas, nós passamos a fazer as atividades, né, as reuniões nos lares, as entregas de minibanas, assistência religiosa e também fazíamos algumas atividades para que a gente arrecadasse assim a gratidão, para que conseguíssemos pagar também o aluguel da casa, né? E enfim, tudo o que precisasse.
Até 2004, nós éramos ligados ao Amparo e aí a ministra Inês se aposentou e veio até nós o ministro Leandro Lopes, que passou a cuidar do núcleo e nos orientou, em vez de irmos até Amparo, que era difícil a condução até lá, ônibus, nos ligou a Bragança Paulista, por ter essa facilidade, né? E lá ficamos, ele ainda cuidando da gente, ficamos ligados a essa unidade, onde íamos assistir os cultos, né? Os aprimoramentos, e a responsável, a ministra Fátima Maiedo, né? Passou também a assistir a mim e aos membros. Em 2007, os membros da unidade passam a participar das atividades e cultos em Bragança Paulista, obtendo a permissão para se estabelecerem à Rua Francisco José da Costa, 249, Jardim Copacabana. No ano de 2007, meu marido visualizou uma casa muito boa que pertencia ao senhor Paulo Nonaca. Ficamos assim, mais ou menos um mês esperando a resposta de uma outra pessoa que estava na nossa frente, uma casa muito boa, grande, né? E foi um presente de Meixo Sama na época. Deu certo a casa, né? Depois de 2 anos que já estávamos instalados na casa como núcleo ainda, começamos a nos preparar para a entronização da imagem de Deus nessa casa. Nesses 2 anos de núcleo ainda, anterior à entronização da imagem, né, continuamos recebendo muitos frequentadores e passamos a ser acompanhados pelo ministro Lau, hoje reverendo Lau, que nos deu muita assistência, e pela ministra Fátima Mieko Maeda também, que nos acompanhava por Bragança Paulista. E em 2008, através desse acompanhamento, a senhora Samara recebeu o título de ministra assistente. Depois disso, nós tivemos a permissão de começar a nos preparar para o recebimento da imagem de Deus no Meixo Sama, a entronização desse altar, e que teríamos que, através de todos os membros, né, colocar esse altar. Os membros trabalhavam com a maior satisfação e conseguimos a gratidão para que fizesse o altar do Jurei Center, né? Em 30 de novembro de 2009, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama na condição de Jurei Center. À época, a família messiânica de Pinhalzinho contava com cerca de 100 membros. O culto foi realizado pelo ministro Antônio Lau da Silva, hoje reverendo, e pela ministra Fátima Mieko Maeda. Em 2012, Bragança Paulista é elevada à condição de centro de aprimoramento, onde o Jurei Center Pinhalzinho passa a estar ligado, desvinculando-se de Campinas. Atualmente localizada na Rua Paulo Ameri 116, Jardim Albertina, a unidade religiosa contou desde o início da expansão na cidade com a dedicação de diversos ministros e missionários. Inspirados pelos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos do Jurei Center Pinhalzinho dedicam-se à difusão da obra divina.